Essa mensagem que nós vamos falar agora, ela vai ser gravada e depois a gente vai disponibilizar para cada um de vocês, se vocês desejarem. É só acessar o site da igreja e você vai ter essa mensagem disponibilizada lá. Amém? Queridos, eu estou muito feliz por vocês estarem aqui. Eu sei que Deus tem algo muito especial para falar no seu coração. E eu fui incumbido, é isso que fala, incumbido, de trazer uma mensagem para você nessa noite. E olha a mensagem, intimidade. Oh, Jesus! Intimidade. Mas é uma mensagem que eu tenho plena convicção de que vai ser maravilhosa. Umas palavras maravilhosas. Então, hoje, eu quero dizer para você, seja muito bem-vindo aqui nesse lugar, nesse recinto. Que bom que você está aqui. Não se preocupe, tudo aquilo que eu vou falar, maior parte vai estar aqui no telão. Os versículos que para você acompanhar, vai estar aqui no telão, você pode acompanhar aqui no telão. E hoje eu fui incumbido de trazer essa mensagem para você, intimidade conjugal. Que legal! Alguém já ouviu alguma coisa relacionada a isso? A intimidade conjugal? Alguém já ouviu falar? Já ouviu falar, então. Eu vou dizer para você, se você quiser ter intimidade com seu cônjuge, vai comprar um vestidinho para ela. Alguém conhece, né? Quem é esse pastor? Basta você comprar um vestidinho, meu irmão. Intimidade conjugal, e eu queria que você acompanhasse o Salmo capítulo 25, versículo 14. A palavra do Senhor diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. A sua aliança. Porque nós decidimos, e o grupo que está na frente dos casais aqui da igreja, decidiram falar desse tema. Eu acho que esse tema é maravilhoso. É maravilhoso esse tema. Esse tema é muito bom. Por quê? O próprio versículo já está dizendo, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Como você pode ter intimidade com o seu cônjuge? Como que você pode ter a intimidade? Tratando o seu cônjuge como sendo a pessoa mais importante da face da terra. Isso é fato. E o que é interessante de tudo isso é que a sua vida de intimidade, ela se inicia quando você trata o seu cônjuge com a importância de vida, com a importância devida, necessária para ele ou para ela. Agora, o que é intimidade? Alguém sabe definir o que é intimidade? Eu gostaria de definir com vocês o que é intimidade. Intimidade, qualidade de íntimo, que está muito dentro, que atua no interior. O que está falando ali? Muito cordial ou afetuoso. E ele continua, pessoa muito chegada, e eu fiz questão de sublinhar, íntimo da alma. Alguém já ouviu, em alguns momentos, em algumas situações, quando você já anda com uma pessoa há muito tempo, e só de olhar na bolota dos olhos daquela pessoa, você já sabe o que ela quer? Alguém já teve esse tipo de situação, passou por essa situação? A intimidade é exatamente isso, que quando você olha para a pessoa e fala assim, já sei o que você está querendo. E não é um vestidinho. Muitas vezes não é presente, mas é o quê? Cordialidade, afetuosidade. O que mais? Algo íntimo. Palavras de carinho. Não vou entrar aqui num tema que é as qualidades do amor. É diferente. As linguagens do amor, de Gary Chapman. É um livro maravilhoso. Se você puder comprar, compre, que vai ser
para o seu relacionamento muito importante. Intimidade é um relacionamento de troca, verdadeiro, profundo, sem máscaras. Não tem como você enganar. Através do qual nós nos deixamos conhecer, sem medo, sem complexos, e guardamos o quê? E guardamos com fidelidade, respeito e amizade. Você percebe a importância da intimidade relacional? Nos dias atuais nós perdemos a intimidade. Sabe como? Algumas desculpas para que você não tenha intimidade. Olha só que interessante. Tenho muito o que fazer, estou ocupado demais. Isso não acontece aqui conosco, só acontece na Bélgica, na China, na Alemanha, menos aqui. Aqui não acontece isso. Estou com pressa. Estou com pressa. A urgência do mundo. Uma outra coisa que também é interessante, é sempre a mesma coisa, a mesma rotina. As crianças tomam meu tempo e minha energia. A intimidade precisa ser preservada. De que maneira? Se eu fizer uma pergunta para você agora, escolher um dos casais aqui presentes para falar 20 segundos de como foi o conhecimento, ou como você conheceu o seu cônjuge, a sua esposa ou o seu esposo. Você lembra dessa época? Quem lembra dessa época? Seja sincero, quem lembra? Alguns sim, outros não, acho que... Mas eu lembro, da minha época eu lembro. Como nós vamos ter intimidade? Você precisa resgatar o início do seu relacionamento. Como foi você pedir o seu cônjuge para namorar? Como foi? Como foi? Eu vou contar como foi o meu, rapidamente aqui, porque se deixar nós vamos ficar falando aqui. Eu conheci a minha esposa no shopping. Ela trabalhava no shopping. E eu fazia questão de ir no shopping e comprar um bombom só para passar no caixa onde ela trabalhava. Eu comprava um bombom. E o bombom era para quem? Para ela depois. Aí o que acontecia? Teve um dia, vou adiantar, tá bom? Eu vou adiantar aqui. Teve um dia que a gente saiu, ela saiu do trabalho, a gente desceu no centro da cidade de Campinas, quando ainda era possível fazer isso em Campinas. Hoje você não pode fazer mais isso. Se você fizer isso, você perde tudo, né? Você perde documento, dinheiro, relógio, pode perder até a vida, infelizmente. Mas existia uma praça chamada Praça Carlos Gomes, e já era tarde da noite. E nós estávamos ali, descendo, um do ladinho do outro, passando pela Praça Carlos Gomes. É uma praça turística lá em Campinas. E a gente passando lá, e vamos lá, conversando, tal. Daqui a pouquinho, eu pego na mão dela e paro de frente para ela. Eu não lembro se foi essa frase, mas deve ter sido isso. Vamos parar de enrolar? Vamos começar a namorar? Dia 1º de maio de 1987, 19 horas e 40 minutos. Tá ali, ó, e ela prova, tá certo. Eu fiz questão de olhar no relógio, e deu trabalho, hein? Dia 1º de maio, deu trabalho. Foi complicado. Mas glória a Deus por isso. E isso precisa ser trazido de volta no nosso relacionamento. Lembrar os nossos dias. Dia do namoro. E o dia do noivado. Que coisa maravilhosa. O dia do casamento. Se você lembrar, eu posso contar como foi o dia do meu casamento. Misericórdia, Jesus amado. Eu ia casar às 7 horas da noite, lá em Campinas.
Era 6h40, eu estava em Valinhos, com o padrinho, buscando o padrinho. Aí eu tinha que fazer um monte de coisa até chegar lá. Aí eu cheguei 7 horas. Eu cheguei no horário. Quando chega no horário, pastor lá para fazer o casamento, tá tudo certo? Pastor, tá tudo certo. Quem vai fazer as alianças? É o pastor Luiz Henrique. Cadê o pastor Luiz Henrique? Liga para ele. Cadê o pastor Luiz Henrique? O pastor que ia fazer o casamento, liga para o pastor Luiz Henrique. Ô Luiz Henrique, o negócio é o seguinte, você vai fazer o casamento aqui meu nome não é esse. Meu nome é esse, mas o meu apelido é outro, tá? Você vai fazer o casamento do Valdenei e da Leni. Sabe o que ele estava fazendo? Jogando futebol de salão no condomínio dele, 7 horas da noite. Oh, meu Deus do céu. Mas ele chegou, foi tudo certo, chegou no horário, chegou antes da noiva chegar, e ainda bem que chegou antes. Nós casamos, foi maravilhoso isso, nosso tempo ali. E eu vou dizer para você, todos do dia que nós conhecemos, dia 1º de maio de 1987 até hoje, para mim está sendo os melhores dias da minha vida. Por quê? Porque ela, a minha esposa, levou-me a conhecer uma intimidade de um Deus que pode tudo e todas as coisas. Eu não conhecia esse Deus. E na área da intimidade, existe 4 áreas importantes, eu quero passar para você aqui. A intimidade relacional, pessoa a pessoa. Existe a intimidade emocional, você. Existe a intimidade física, marido e esposa. Marido e esposa. E por fim, existe a intimidade espiritual, que é uma das maiores e melhores intimidades que eu e você, nós podemos ter nos dias atuais. Por que eu digo isso? Porque se não fosse a intimidade espiritual de conhecer um Deus que me salvou, transformou a minha vida, transformou o meu coração, a minha esposa não estaria hoje aqui comigo. Por que eu falo isso? Eu vou trazer um pouquinho e vou retornar um pouquinho ao passado. Quando ela me conheceu, eu era uma pessoa qualquer. Eu não tinha Jesus no meu coração. Não sabia nem que era Jesus, quem era Deus. Sabia que existia um Deus, mas não sabia que Ele podia fazer coisas maravilhosas, como dar uma esposa maravilhosa. Eu não sabia disso. E a Leni, a minha esposa, foi usada por Deus para que eu pudesse conhecer isso, ter essa intimidade. E o que acontece foi o seguinte: nós casamos, eu me converti, tenho Jesus no meu coração. E algum tempo atrás eu perguntei para ela, há muito tempo atrás eu perguntei para ela assim: e se eu não tivesse conhecido a Jesus, você estaria comigo hoje? Ela falou: não. Porque é um dos princípios elementares de uma pessoa cristã. E estou dando um exemplo meu e dela, ok? E o que aconteceu? Isso foi fantástico, por quê? Porque essa intimidade mudou o meu modo de ver tudo na vida. Quando você conhece um Deus que é maravilhoso, o teu relacionamento muda. A tua intimidade muda. Não somente com a sua esposa, que é o seu cônjuge, mas você muda com as pessoas que estão ao seu lado. A sua vida é diferente. Por que eu digo isso? Não temos intimidade conjugal por estarmos debaixo do mesmo teto, mas ao mesmo tempo separados pelo pecado. Isso aqui é uma frase que eu achei muito interessante, mas eu queria trabalhar essa frase dizendo o seguinte para você nessa noite: não adianta nós termos intimidade conjugal, relacional, emocional e física se nós não tivermos a primordial, que é a intimidade espiritual. A intimidade com um Deus que é o Deus que criou a família. Um Deus que formou a família desde Adão e Eva.
Um Deus que cuida da família, essa instituição que jamais será falida. O mundo diz que ela é falida, mas eu reafirmo aqui, de acordo com as Escrituras, esta instituição não é falida. É uma instituição que é a base para todas as coisas. É a base para todas as coisas. E não adianta nós termos intimidade conjugal, se nós não conhecermos aquilo que leva-nos a ter uma intimidade conjugal, que é a intimidade espiritual. E eu quero dizer para você uma coisa muito importante, que hoje, talvez você entrou aqui sem conhecer a intimidade espiritual, e pode sair daqui conhecendo essa intimidade, desejando mudar e pedindo a restauração para o seu casamento, e essa intimidade que talvez esteja quebrada hoje, possa ser restaurada novamente, na presença de um Deus que pode tudo e todas as coisas. Isso é muito importante, porque quando Deus está na família, tudo acontece naturalmente. O que nós precisamos fazer para reconquistar a intimidade do casal? Como eu falei, precisamos da intimidade espiritual, mas eu quero que você pense um pouquinho comigo sobre isso. Ver precisa ser a base da intimidade relacional. Você concorda comigo que ver é diferente de olhar? Eu vou dizer para você, casamento não torna necessariamente felizes as pessoas. Você concorda com isso? Talvez você vai ter dias tristes, dias que não serão bons, mas as pessoas podem fazer do seu casamento uma união feliz. E essa união, dá licença só um pouquinho. E essa união que ele está dizendo ali, é uma união espiritual. É uma união com Deus que reflete na sua vida e na vida da pessoa que está ao seu lado. Olha só uma coisa interessante. Eu aprendi isso, eu quero passar isso para vocês. Eu nunca vou ser feliz no casamento se eu não tiver intimidade. Por quê? Porque quando nós casamos, a minha esposa, ela é completa por aquilo que falta na vida dela. E eu completo ela. E vice-versa. É nesse momento que aí entra a felicidade. Se nós formos olhar para nós, eu e ela, e se você olhar para o seu cônjuge, você não vai conseguir ser feliz. Por quê? Eu vou fazer uma pergunta para você e você vai responder. Você é igualzinho a sua esposa ou o seu marido? Não. Pessoas diferentes só podem estar unidas por Deus. Porque é Deus que une e é Deus que trabalha no nosso coração em todo o tempo. Por isso que ver é diferente de olhar. Olha só. Ver é diferente de olhar. Quem conhece a história de Josué e Calebe aqui? Conhece? Alguns não, mas eu vou contar rapidamente para você. Quando o povo de Israel saiu do Egito, Deus levou eles para a terra prometida. E esses versículos de 30 a 33, que está aqui na tela, você pode acompanhar aqui. O que aconteceu? Moisés deu uma ordem para 12 homens espiar uma terra, que era terra boa. E os espias voltaram. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Olha só, e diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, falavam mal da terra. A terra pelo meio da qual passamos a espiar, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura,
Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos os nossos o quê? O que eles estavam vendo? O que eles estavam vendo? A dificuldade. Eles não estavam vendo como Deus via. E ele encerra aqui dizendo assim: e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus próprios olhos. A intimidade começa a mudar quando você começa a ver o interior do coração do seu cônjuge. E não simplesmente olhar. Olhar é fácil, mas ver se torna difícil. Uma outra coisa aqui interessante. Sara olhou o seu corpo e o corpo de Abraão. Quem conhece a história de Sara? Ela teve filhos com quantos anos? 90 e tralalá. Mas como que eu posso ter um filho? Ela olhou, mas não viu o que Deus queria fazer com eles. Como eu posso melhorar a minha relação? Veja Deus em sua relação. Coloque Deus no negócio. Coloque Deus no circuito do negócio. E isso é muito importante. Por quê? Porque sem Deus, você pode ter até intimidade, mas ela não vai prevalecer por muito tempo. E eu vou explicar daqui a pouquinho, que já vai chegar numa coisa aqui muito interessante. Mateus capítulo 13, versículo 14, diz assim: de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com o ouvido e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Falando do olhar, você precisa o quê? Ver. Ver o interior do coração do seu cônjuge. Agora eu quero mostrar um gráfico aqui muito interessante para vocês aqui. Olha só. Desculpa, antes do gráfico tem uma frase. Quando uma pessoa se fecha para Deus, automaticamente se fecha para um relacionamento sadio com o seu cônjuge. Olha isso aqui. Como que você vê Deus na relação? Uma vez eu fui pregar para um grupo de pessoas e eu disse assim, que nós devemos ter um relacionamento a 3. Todo mundo assustou. O senhor está louco, pastor? O que é isso? Mas não é um relacionamento a 3? Homem, mulher e Cristo. Preste atenção aqui nas setas. Quando o homem tem relacionamento com Cristo, ele consegue ter relacionamento com a sua esposa. E vice-versa. Quando a mulher tem um relacionamento com Cristo, ela consegue ter relacionamento muito bom com o seu marido. Não é verdade isso? Por quê? Porque Cristo, ele tem que ser a base do relacionamento do homem e da mulher. O homem tem relacionamento com Cristo. E tem relacionamento com a mulher. E ambos se completam. E ele continua. A mulher tem relacionamento com Cristo. E a mulher tem relacionamento com o homem. E o que acontece? Ambos se completam. Você percebe que o que acontece no relacionamento é algo cíclico? Você responde a Deus, Deus te responde e você tem um relacionamento com a pessoa. O que acontece hoje? Que isso hoje está muito quebrado. A intimidade espiritual está quebrada. Então o que acontece? Estresse no relacionamento. Sejam sinceros, vocês nunca tiveram um estresse no relacionamento. Nunca. Isso não acontece aqui no Brasil. É só em outros lugares. Quebra o relacionamento com Cristo, quebra o relacionamento com Deus, quebra o relacionamento com o homem, com a mulher. E isso acontece da mesma forma com a esposa. E o que acontece? Vira uma bagunça. Veja os princípios de Deus para a sua relação, ou em sua relação. João 14, 21 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos
e os guarda. Este é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e também o amarei e me manifestarei a Ele. A coisa mais gostosa dentro de um relacionamento conjugal, dentro de uma intimidade conjugal, é você ter um relacionamento com aquele que ama a cada um de vocês. Que ama o seu esposo, que ama a sua esposa, que é Jesus Cristo. E agora vem uma outra coisa importante para que você veja. Veja os momentos do seu cônjuge. Preste muita atenção. 1 Pedro 3,7 diz o seguinte: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e, tendo consideração para a vossa mulher como parte mais frágil. Eu quero aqui dizer que ela pode ser frágil, mas mais frágil somos nós. Porque qualquer dorzinha a gente já reclama. E elas com dor de cabeça estão limpando a casa, fazendo almoço, fazendo as coisas, trabalhando e muitas outras coisas mais. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompa as vossas orações. Eu vou dizer algumas coisas aqui que atrapalham a tua intimidade conjugal. E aí você quer ter intimidade física, mas sem observar as coisas e sem ver as coisas. Quando o seu cônjuge está na TPM, você sabe o que é TPM? Tensão pré-menstrual. Não precisa levantar as mãos. Homens, você sabe quando a tua mulher entrou nesse processo? Uns dizem que sim, outros dizem que não. Bom, não sei. Porque talvez está só olhando e não está vendo. Mas quer ter intimidade. Quando o seu cônjuge está o quê? Cansado. Quando ocorre pressão no trabalho. Filhos em fases difíceis. Perda de sonhos. E o mais importante de todos aqui, além da TPM, que é uma das coisas que quebra toda a intimidade de um casal. Má condição financeira. A falta de dinheiro é uma das armas mais destruidoras que tem na vida conjugal e que tem provocado muito divórcio por aí afora. Muitas vezes nós queremos ter intimidade, mas nós reparamos as coisas ruins do nosso cônjuge, mas você não repara as qualidades do seu cônjuge. Quando foi a última vez, homens, que você fez um agrado para sua esposa? Quando foi que você comentou ou celebrou o sucesso no seu trabalho? Com ela? E vice-versa. Quantas vezes você parou um na frente do outro e começou a admirar a sua esposa? Quando foi que você começou a olhar para a sua esposa e falou assim: olha, tu é bonita, mulher? Quando foi que você ultrapassou a barreira e o obstáculo que tinha entre vocês depois de uma discussão para consertar a situação? Por que eu falo isso? Porque são coisas básicas que impedem de vocês terem intimidade conjugal, além da espiritual. Nós homens somos turrões. É verdade ou não? Nós queremos mostrar a nossa fortaleza, nós queremos mostrar a nossa força, nós não arredamos o pé. E quantas vezes nós estamos sendo tão turrão, e quando chega a noite, nós queremos ter contato físico. Será que dá certo? Ou será que nós vamos dormir um de costa para o outro
encostando as costas, ou se não com um cobertor no meio, esse espaço é meu, esse aqui é seu, não venha para cá e não invada o meu espaço, porque hoje não tem nada. Fechei a fábrica. Fechei a fábrica. Não vem, cara. É a mesma coisa quando você tem um relacionamento com a sua esposa espiritual. Eu vou dizer aqui, e vou dar o meu exemplo. A intimidade espiritual melhora a intimidade relacional, emocional e física. Você pode ter certeza disso. Você pode fazer isso. Quando você tem um tempo de oração com a tua esposa, rapaz, você pode ter certeza que você vai ter o melhor almoço. Você vai ter o melhor dia. E à noite você recebe a recompensa. Mas tudo parte de uma coisa, você precisa fazer algo. Veja, admirando as qualidades que Deus deu ao seu cônjuge. E nunca compare o seu cônjuge com qualquer outra pessoa. A comparação é uma das coisas que traz a quebra da intimidade conjugal. Uma frase, reflita nisso. Não teremos intimidade conjugal enquanto não restaurarmos a intimidade espiritual. Quando você briga, quando você discute, quando você faz algo que não agrada a sua esposa, amigão, esquece, meu brother. Não vai ter o cafunézinho no final do dia lá na cama. Não vai ter contato físico. Porque tua esposa vai estar com um bico de tucano desse tamanho. O que eu fiz de errado? E ainda pergunta. O que eu fiz de errado? Alguma coisa aconteceu. Por que eu falo isso, gente? Porque a intimidade conjugal é muito importante para a sobrevivência do relacionamento. É muito importante. Por quê? Porque foi Deus que criou essa intimidade. Puxa, foi Deus? Foi. Quer um exemplo? Está na Bíblia. Adão e Eva estavam nus e andavam pelo jardim. Intimidade. Mas a partir do momento que eles cometeram o erro, quebrou-se a intimidade, em primeiro lugar com Deus, e eles descobriram a nudez. Aí foi o primeiro momento do Masterchef no Jardim do Éden. Foram cozinhar, é cozir, né? Me ajuda aí, é isso? Cozer. Vou mudar. Foram cozinhar folhas de uva, folhas de parreira, para colocar nas suas partes íntimas, porque eles começaram a conhecer a intimidade. Não estou dizendo que é errado, mas eu estou dizendo que a intimidade, você vai ter intimidade com o seu cônjuge a partir do momento que você colocar Deus na sua casa, no seu lar, na sua vida. E depois disso, aí você vai ver aquilo que Deus pode e vai fazer através de você. Como eu disse no começo, a intimidade é para aqueles que temem a Deus. A intimidade é para aqueles que buscam a Deus. Eu vou dizer para você, uma vida de intimidade conjugal só vai valer a pena quando Deus, que é nosso Pai, Jesus Cristo, nos conduzir e fazer-nos retornar a Ele. Porque sem Ele, tudo vai começar a ficar difícil. O mundo prega uma intimidade que não é bíblica. O mundo prega uma intimidade que não é bíblica. Mas eu estou dizendo para você que existe uma intimidade que eu descobri há muito tempo atrás, que é a intimidade espiritual, que fez com que a minha vida fosse transformada e restaurada. E o meu lar, até os dias atuais, está sendo transformado, regenerado
e está continuamente em mudança para melhor. Ah, pastor, então quer dizer que quando eu tenho comunhão com Deus, tudo fica bem. Não, as lutas acontecem. As discussões acontecem. As brigas acontecem. E muitas vezes, mas nem com vestidinho, o negócio funciona. Não funciona. Mas o ver olho no olho é o que resolve a situação. Que neste dia você saia daqui pensando sobre isso. Que a intimidade conjugal, seja ela para você, seja para você, o início de uma grande transformação na sua vida. Aonde Deus vai conduzir a sua vida, a vida do seu cônjuge e a vida da sua família a um lugar que você nunca experimentou. A única intimidade que leva a vermos o sobrenatural é a intimidade espiritual. O restante é tudo no nível natural. Que Deus possa abençoar a sua vida ricamente. Ricamente. Talvez você chegou aqui pensando que nós íamos falar de sexo. Intimidade sexual. Não temos como ter intimidade sexual sem ter intimidade com o nosso Deus e Pai. Porque Ele vai moldar o nosso coração, Ele vai moldar a nossa vida, para que nós possamos fazer aquilo que Ele agrada. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. E eu quero encerrar fazendo uma oração com você neste momento. Gostaria de convidar você a fechar os seus olhos, em nome de Jesus. E se você estiver com a sua esposa, se você estiver com o seu cônjuge, segure bem apertado a mão dela. Se possível, olhe, fique um de frente para o outro, abraçadinho. Você percebe que nós estamos aqui num clima gostoso. Eu quero orar com você. Eu quero abençoar a sua vida. Em nome de Jesus. Senhor, neste dia, eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos aqui na tua casa, neste lugar, nessa noite maravilhosa, onde daqui a pouco nós vamos alimentar o nosso físico. Mas, ó Deus, eu quero, antes disso, orar, ó Deus, por cada casal que está aqui, por cada vida que está aqui, por cada casal que entrou aqui, ó Deus, que talvez hoje possa ter a sua vida conjugal abalada, rompida e até mesmo quebrada. Mas nessa hora, Deus, eu lhe peço que o Senhor possa mudar isso em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha fazer parte deste casal, deste relacionamento. E que a vida do Senhor venha refletir na vida de cada um aqui. E que eles iniciem um novo processo de restauração. Um processo de transformação. Um processo onde Jesus vai fazer parte da nossa vida. E eu tenho plena convicção, ó Deus, de que quando Jesus, o Senhor, entra no nosso relacionamento, eu tenho plena convicção que a nossa vida relacional melhora. A nossa vida emocional é curada. É curada. E a nossa vida física, íntima, melhora grandemente. Por isso, Deus, eu lhe peço em nome do Senhor Jesus, visita cada um aqui, para a tua honra e para a tua glória.